Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa e ela fala ao nosso coração. E uma das coisas mais lindas que eu vejo em Deus é essa forma que Ele decidiu falar com a gente através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E na palavra de Deus a gente tem a direção. Às vezes você está passando um momento difícil da tua vida, de lutas, dificuldades, e na palavra de Deus você vai ter direção. Você está fraco na fé, na palavra de Deus você vai ter a força. Você está passando um momento que parece que não vai conseguir, difícil, impossível. Deus é o Deus dos impossíveis, você encontra na palavra. Então a palavra de Deus é maravilhosa, Ele tem esse poder de falar, ao nosso coração e de mudar a nossa história. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Conta uma situação muito linda da história da palavra de Deus, do povo de Israel, especialmente de Elias, profeta do Senhor, e de Eliseu. Elias era um homem que ele pregava a palavra, era um profeta, e que tipifica Jesus. Sua maneira de viver, ele tipifica como Jesus fez. E é interessante que no Antigo Testamento existem muitos tipos de Jesus, não só personagens, mas situações. Por exemplo, a Arca de Noé é algo que tipifica o reino de Deus, o que Jesus fez, a salvação. Ali na arca todos estavam salvos, aquela situação da perdição foram salvos. Então você tem personagens, por exemplo, José lá no Egito, ele tipifica Jesus, alguém que foi preso, humilhado, sem merecer. Então são muitos tipos de Jesus. E Elias tipifica este homem que tinha seus discípulos, havia escolas de pastor, de líderes, de missionários lá, de profetas, e ele era o líder dessa escola de profetas. E por fim, Elias ele é levado ao céu por um redemoinho. E uma coisa muito linda que tipifica Jesus, que nos leva, o que o tipo faz? Nos leva a Jesus, uma história real da palavra de Deus que nos leva a pensar o que Jesus tem para a gente, a direção, o que Deus tem para nos mostrar através das histórias bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor por cada história dessa que nos edifica, que nos abençoa. Vamos ler o texto? Capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu eles as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, da minha vida, que eu possa ser, Senhor, um instrumento do Senhor para a nossa edificação, Pai. Nós queremos, nós precisamos ouvir a tua voz, nós desejamos ser edificados pelo Senhor, porque se o Senhor não nos abençoar, nós não temos outro Deus. Tu és o único Deus, Tu és o Senhor deste lugar, desta igreja, das nossas vidas, e nós te adoramos. Por favor, Senhor, fala conosco, é o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eliseu, eu estou numa luta com óculos. Para ler eu tenho que tirar o óculos, para ver vocês eu tenho que pôr óculos, então não, né? Isso é teimosia, porque o meu oftalmo falou: ó, faz um óculos multi, né? Multifocal, multi. E eu não, eu tiro para ler, só que na hora de pregar estou apanhando aqui. Mas eu vou dar minha mão palmatória e voltarei ao meu oftalmo lá e vou fazer uma lente diferente. Voltando à palavra, que é mais importante. Eliseu, ele foi abençoado porque ele persistiu em seguir o seu líder. Por isso que eu disse que Elias tipifica Jesus, porque nós só seremos abençoados, amados, se seguirmos a Jesus. Não é seguir na igreja, não é seguir na doutrina, não é seguir na teologia tal, não é seguir no pastor tal, é seguindo Jesus. É lógico que o pastor é um instrumento de Deus para que a gente siga Jesus, é lógico que a teologia, que a igreja são instrumentos de Deus, mas você tem que seguir Jesus. E Eliseu, ele persistiu em seguir Elias. Elias, ele passou em 3 escolas de profeta, e ali era uma direção de Deus. Em cada escola ele dava uma palavra, ele passava, conversava com eles, e Eliseu o tempo todo persistia em seguir. Muitas vezes, né, Elias falou: Eliseu, fica aí, descansa que eu vou ali adiante, depois a gente conversa. Ele falou: não, Senhor, eu vou te seguir, eu estou na pegada. E muitas vezes a gente passa por dificuldades porque não persistimos em seguir Jesus. A gente olha para a balada, a gente olha para o lado, a gente olha para o vizinho, faz fofoca do outro. Você gosta de fofoca? E de bababaleia? Fraca essa piada, mas só para descontrair um pouquinho. Meu irmão, para você ter a bênção, você precisa persistir em seguir a Jesus. Porque se você desviar, se você tirar o foco de Jesus, você não será abençoado. Fala para quem está do seu lado: persista, siga Jesus, não vai na onda, em nome de Jesus. Ah, coisa linda. E não só seguir, porque tirei o óculos de novo, né? Vocês perceberam? Não só seguir, mas Eliseu, ele tinha um envolvimento, ele tinha um relacionamento com Elias. E, amados, não é só vir à igreja: bati meu ponto, já fiz o meu momento religioso, fui à igreja no domingo. Você acredita que tem gente que chega domingo de manhã, principalmente culto de ceia, e aí termina o culto, o pessoal fala: boa semana. Em outras palavras, tchau, já fiz a minha parte, já fui no culto da manhã, que bênção, glória a Deus, boa semana. E tem gente que vive de um culto por semana, quando vem, né? E eu estou fazendo essa crítica porque a gente fica preocupado com as pessoas. Eu falo muito para os adolescentes, né? Você acha que só a macarronada de domingo vai te sustentar durante o dia, durante a semana? Lógico que não.
Na segunda tem um ovinho lá, né, que sobrou, o zoiudo, você come o arroz, feijão e ovo. Na terça tem uma salsicha, na quarta tem um hambúrguer, e aí vai indo. Mas se você só se alimentar da macarronada e não comer nada na segunda, na terça, na quarta, você vai ficar doente, vai emagrecer, né, tal, mas vai ficar doente. Espiritualmente você acha que é diferente? E Eliseu, ele tinha um relacionamento com o seu líder. E quando se fala em Jesus, nós precisamos ter esse relacionamento. Ele admirava Elias, que era o homem de Deus, ele era fiel a esse homem de Deus. E seguir, meu irmão, seguir significa perseguir um alvo. E a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É perseguir o alvo, é admirar quem você segue. Nós seguimos a Jesus e nós admiramos esse Jesus porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Eu me lembro que quando eu comecei a evangelizar, eu era novo convertido, eu nem conhecia direito a palavra do Senhor. E eu perguntava para os meus líderes, né? Eu perguntava para os meus amigos da fé, os meus irmãos. Eu falava: poxa, mas como é que eu falo de Jesus? Me dá uma dica, como é que eu faço, tal? E ele falou: olha, você vai decorar alguns textos bíblicos que falam da salvação, falam de Jesus, mas você vai falar do que Deus tem feito na tua vida. E a coisa mais gostosa do evangelho, do cristianismo, é que você não vai falar de algo que alguém te falou. Você vai falar de algo que você tem provado. Porque você não só segue Jesus, não só segue o Mestre, mas você se relaciona com Ele. Não é verdade? E dessa forma você tem condições e tem moral para falar de Jesus, mesmo sendo falho, pecador, porque Deus é maravilhoso e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos falar com autoridade de Jesus, que Ele é maravilhoso, porque nós nos relacionamos com Ele. Há um outro texto lá em Hebreus, no capítulo 12, gosto muito desse texto. Eu tive uma experiência muito interessante, uma vez que o pastor pregou num domingo, Hebreus 12, mas ele é lindo e é muito precioso. Hebreus 12, 1 e 2. Depois o 14, versículo 14. Portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha o versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não havendo caso da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sobre correr com perseverança, o versículo 1 de Hebreus 12, na parte B diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Foi isso que Eliseu fez. Ele seguiu o mestre, ele seguiu o líder, e ele foi perseverante, meu irmão, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos assédios, né? Porque o texto diz que existe uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia, e tenazmente nos assedia, para sair do alvo, para sair do caminho, para sair da bênção. Nós somos assediados, somos tentados, mas o texto diz: corra com perseverança a carreira que te foi proposta. Essa carreira é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Corra, siga com convicção, que você não vai se arrepender, que você não vai cair, e que aquilo que te assedia, você vai ter força para dizer não,
E foi o que Eliseu fez lá no texto que nós lemos. Eliseu, ele disse não. Eliseu, ele falou: não, Senhor, eu vou te seguir, eu estou contigo. Não, não e não, eu vou. Perseverança. Diga para você mesmo: eu vou ser perseverante, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa, como é que eu posso seguir com perseverança? Eu tenho que ter um alvo. No ano de 2000, num domingo de março, eu não me lembro bem a data, o dia, o pastor Natalino pregou essa mensagem no domingo. E eu estava orando a Deus, e ele pregou domingo à noite, e domingo de manhã eu fiz um desafio para os adolescentes. Na época eu tinha 35 anos. Bonito, como sempre. E fofo, como sempre. E eu fiz o desafio: eu vou me inscrever nos 10 quilômetros da tribuna, eu vou correr. O pessoal riu assim, que nem você, tirou uma onda, principalmente os adolescentes. Duvido, duvido. Eu vou. E aí o pastor trouxe essa palavra, e a palavra veio ao meu coração de uma forma tão forte, e o texto falava sobre desembaraçando de todo peso e pecado. E o pastor falou que o peso e o pecado era a gordura, era a banha, né? Desembaraçando, tirando. Eu falei: eu vou treinar, eu vou correr. E o meu objetivo, na verdade, era estar com os adolescentes e com o pessoal do evangelismo, para evangelizar. E nada como uma chamada, né? Um camarada de 120 quilos correr os 10 quilômetros, como é que pode? E foi uma gozação, né? O pessoal não acreditou, nem eu estava acreditando, mas eu orei. E eu coloquei esse texto à prova: vou correr com perseverança a carreira que está proposta. E eu peguei um treinamento, só que o treinamento vinha desde janeiro, eu já peguei em março. O treinamento já estava em 4 quilômetros. E eu comecei a treinar, olha que loucura, né? Rapaz, eu tinha dor do dedinho, eu tinha dor do cabelo. Já sentiu dor no cabelo? Eu sentia dor no cabelo. Eu acordava às 5 da manhã, pegava o meu tênis, comprei um tênis, né, bom, fiz toda a técnica, meia pelo avesso para não dar bolha, mesmo assim deu bolha, não adiantou nada. E eu fui, todo dia, segunda, terça, e eu pensava nesse texto. E o versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor, olhando firmemente para o alvo. O meu alvo era estar preparado para aquela prova. O alvo é que naquele domingo lá, né, da corrida, eu estivesse preparado com um grupo de evangelismo, fazendo um barulho, falando de Jesus e chegando vivo na linha de chegada. Esse era o meu alvo. E toda vez que eu estava lá, eu não estava aguentando, me arrastando. Eu chegava em casa, só a graça. Eu vinha trabalhar arrastando a cachorrinha, como diz o Silvio, né? Eu vinha mal, mas eu perseverei, eu fui perseverante. Veio a prova, tinha emagrecido 20 quilos. Ainda estava gordinho, mas bem menos, né? E preparado, panturrilha estava show. E fomos, montamos uma equipe, foi um grupo, foi muito legal. Mas o que Deus falou muito ao meu coração foi essa questão de ter um alvo. O meu alvo não era ganhar a prova, lógico. Os negão lá, né, os africanos lá, os caras, eles correndo em 20 minutos, 20 e poucos minutos. Eu em 20 minutos, acho que eu estava saindo do túnel ainda, né, ali. Mas eu cheguei, meu irmão, e não fui o último, graças a Deus. Acho que o penúltimo, pelo menos. E sabe, quando você está numa carreira, você tem que ter um alvo. E o alvo maior da nossa vida tem que ser Jesus. Meu irmão, na carreira profissional, na carreira que você está vivendo no dia a dia, você tem que ter Jesus como alvo. Porque o versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Esse Jesus maravilhoso que diz que ele trocou a alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, por amor, ele suportou a cruz, ele suportou a humilhação, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele sofreu, ele sentiu dores terríveis, por amor. Então, quando o meu alvo é Jesus, eu consigo com convicção suportar
a carreira, porque na carreira não é fácil, na corrida não é fácil, há dificuldades, há lutas, tem as tentações, a gente fica desanimado, nós somos tentados a sair da carreira, mas o Senhor, se Ele é o alvo, eu vou estar ligado nele. E foi o que Eliseu fez, ele tinha um alvo: eu vou acompanhar o mestre, eu vou acompanhar Elias, aonde ele estiver eu estou com ele. E para nós cristãos, o nosso alvo é Jesus, olhando firmemente, firmemente. O que é olhar firmemente? É não se distraindo com o que está à esquerda, à direita, mas é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O versículo 14 fala sobre seguir a paz com todos. E quando eu estou nessa carreira, quando eu estou nessa caminhada, eu tenho que seguir a paz com meu irmão, eu tenho que seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus, é seguir a santificação, é buscando a Deus, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Não adianta pagar uma de santo, nós somos pecadores, mas nós somos santificados em Cristo Jesus. Ontem à noite eu trazia uma mensagem, eu falava sobre, nós somos considerados justos em Cristo Jesus. Eu acho que o correto seria dizer, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Porque nós somos injustos na nossa maneira de ser e de viver. O nosso olhar é de acusação, o nosso olhar é de julgamento, e na verdade, em Cristo Jesus, nós somos justificados. E quando eu corro nessa carreira, quando eu persigo, eu sigo a paz com as pessoas, eu estou dizendo o seguinte: eu vou me relacionar em paz com as pessoas. Existe uma frase que o pessoal usa muito, né? Entre ter paz e ter razão, é melhor ter paz. É isso mesmo. Tenha paz com quem está do seu lado. Coloca nas mãos do Senhor, coloca nas mãos do Mestre. Olha para Jesus. A coisa está difícil? Olha para Jesus, olha para Jesus. Em nome de Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando eu me relaciono com Deus em santificação, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu quero te agradar na minha maneira de viver. Santificar é isso. Senhor, eu não quero viver no pecado, eu quero viver para agradar o Senhor. E é uma luta, sim, é uma luta. Por isso que você tem que persistir, tem que ir olhando para Jesus. É a carreira é a nossa vida, é a vida cristã. Vai ter lutas, vai ter percalços, vai ter dificuldades, vai ter acusações, vão ter pessoas te julgando, mas se você está olhando para Jesus, para o autor e consumador da tua fé, Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê nos evangelhos que as multidões seguiam a Jesus, por causa dos milagres, das curas, dos seus ensinamentos, e principalmente em busca de salvação. Como é que eu posso segui-lo? Lá em Mateus, se você puder abrir comigo, Mateus capítulo 16, 24, diz assim a palavra do Senhor: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como é que eu devo seguir Jesus? Eu devo negar a mim mesmo, porque em mim mesmo, em mim, não tem valor. É negar aquilo que eu sou sem Deus. Porque quando eu começo a seguir Jesus, então eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. João 6,35, abra comigo no Evangelho de João, João 6,35, falando sobre como seguir, como que eu posso seguir a Jesus. João 6,35 diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida,
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem segue a Jesus não tem fome e não tem sede. Quem segue a Jesus é saciado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem segue a Jesus é saciado. João 8,12. Como seguir Jesus? João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus, anda na luz. Aleluia. Não anda mais em trevas, não anda apalpando aonde eu estou, não. Ele anda na luz, porque Ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu posso também seguir Jesus de forma errada, e nós temos um exemplo bíblico de Pedro, que por um momento ele fez isso, ele seguiu Jesus de forma errada, lá em Mateus capítulo 26, versículo 58, Mateus 26, 58, mostra quando Pedro ele segue Jesus de forma errada, e muitas vezes nós podemos também fazer isso. Diz o texto: mas Pedro seguia de longe. E quantas vezes nós estamos seguindo Jesus de longe? Ele seguia de longe, não lia a palavra. Como é que eu posso seguir Jesus de longe? Não ler a palavra, não vir à igreja, não pagar um preço, não buscar ao Senhor, não orar, ter uma vida como qualquer um. Tem um irmão que ele fala, é ter vida de cavalo. Vida de cavalo? Como é que o cavalo acorda? Ele abre o olho e acordou. O cristão, ele acorda, ele abre o olho também, que nem um cavalo, mas ele ora, ele agradece, ele apresenta o seu dia, ele medita na palavra. Diferente. O pastor Josué Gonçalves, ele esteve no início do ano aqui na igreja, e ele me trouxe um aprendizado. Depois de 36 anos de convertido, a gente vai aprendendo ainda, de que ele, antes de abrir qualquer coisa pela manhã, ele abre a Bíblia. A gente tem um hábito, não sei se você é diferente de mim, a gente acorda, vai escovar o dente, tal, mas tem gente que nem escova o dente, já abre o quê? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, não é assim? Ai meu Deus, como é que tá? Não é? Ou só eu que faço isso? Ou fazia? Eu abro a Bíblia. Eu tenho feito isso, nem que seja para ler um versículo, mas eu tenho feito isso. Eu leio a Bíblia antes, eu oro antes, porque, meu irmão, não dá. Às vezes você abre o Instagram, fica nervoso, abre o Facebook, fica nervoso com umas postagens de uns irmãos lá, que usado pelo inferno. Então, a melhor coisa é abrir a Bíblia, porque Deus vai falar contigo. Orar, porque Deus vai te dirigir. Vale a pena, vale a pena. Meu, está um calor aqui. Vocês estão sentindo calor ou não? Só eu, né? Tá bom, porque eu estou nervoso. Então Pedro, ele seguia Jesus de longe. Ele estava de longe. E o que pode acontecer quando eu sigo Jesus de longe? Ou melhor, por que eu sigo Jesus de longe? Por que será que Pedro estava seguindo Jesus de longe? Bom, eu coloquei aqui cinco coisas. Primeiro, ele podia estar com medo. Era o caso de Pedro, ele estava com medo. Meu Deus, Jesus vai ser crucificado, Jesus foi preso. Imagina se eu ficar perto dizendo que sou um dos seus discípulos, por medo. Ou não se querer se aprofundar. Não quero me aprofundar, deixa aí, eu estou indo na igreja, está legal, pastor Natalino tem uma palavra, de vez em quando tem um pastor lá que fala meio estranho e tal, mas é legal também e tal, que sou eu, mas não quer se aprofundar, não quer, não vamos misturar as coisas, não quero, tenho meus negócios, não dá, não querer se aprofundar, ou mesmo não se comprometer, não. Religião, negócios à parte, não vou me comprometer e tal. Ou talvez seguir de longe, porque coloca barreiras e limites. Não, Deus vai entrar na minha vida, vai querer mudar, e tem coisa que eu gosto de fazer, eu não quero mudar. Colocar limites. Ou talvez a gente siga Jesus de longe, porque a gente não tem intimidade com Ele. A gente lê a palavra, conhece a palavra, sabe até os cânticos de cor, mas não tem intimidade com o Senhor. Intimidade de ler a Bíblia, de falar com Deus, sabe?
Conhece Jesus, mas não tem intimidade. Tem uma irmã aqui da igreja, não sei se ela está aí, mas ela é a secretária do Pelé. Então, ela conhece o Pelé, porque ela é secretária. Mas você que conhece o Pelé, certamente você vai dizer: não, eu conheço o Pelé, o rei de futebol, o cara aqui, Santos. Mas você tem intimidade com o Pelé? Você já almoçou com o Pelé? Já tomou café da manhã com o Pelé? Já sentou com o Pelé, bateu um papo horas e horas? Não, mas você conhece o Pelé. Eu e o Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé. Você conhece o Roberto? Quem conhece o Roberto Carlos aqui? Quem já ouviu o Roberto Carlos cantar? Pô, eu acho que você conhece, levanta a mão, irmão. Agora, você já tomou um café com o Roberto Carlos? Já? Ah, já foi no navio com ele lá, viajou com ele, né? Mas intimidade não é só conhecer: eu conheço Jesus, muito, Jesus, meu amigo. Mas você tem intimidade, você fala com Jesus, você pela manhã abre a palavra e se deleita no Senhor. Você tem a palavra do Senhor na tua vida, ela é a pauta do teu dia. Você vai pautar o teu dia segundo a palavra. Você tem intimidade de oração, sabe? Deus te dando discernimento, o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Como isso é gostoso. Você está trabalhando, o Espírito de Deus falar contigo: olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Sabe, isso é ter intimidade. E quando a gente está seguindo Jesus de longe, a gente não tem intimidade com o Senhor. É o famoso religioso. Conhece a Bíblia, sabe abrir a Bíblia, lê a Bíblia, tem todos os, sabe onde estão os livros bíblicos, mas você tem intimidade. E quando eu falo intimidade, eu fico pensando: você tem compaixão pelas pessoas? É fácil falar mal do filho dos outros, é fácil, né? Tá lá na balada, sem vergonha, e o pai não faz nada, a igreja também não está nem aí. É fácil. Mas você tem intimidade, tem compaixão. Você vê que o irmãozinho está mal, você já foi lá orar por ele? Ou já chegou na mãe e conversou: mãe, e aí, como é que está teu filho? Queria orar pela vida dele. Não para saber fofoca, né? E aí, teu filho, está na balada? Eu vi uma foto dele lá no Facebook. A maldade, né? Falta de intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade, a gente tem compaixão, a gente ora. O filho é um drogado. Até o teu filho entrar nas drogas também. Não sei o que aconteceu. Eu vinha na igreja, meu filho, aconteceu contigo. Compaixão, amor pelas almas perdidas. Vá para o inferno. Meu Deus, eu acho isso tão pesado, mandar alguém para o inferno. Nós não temos poder para isso. Mas sabe, abençoar, nós fomos chamados para abençoar. E eu vejo que Pedro, ele seguia Jesus de longe. E as consequências foram terríveis, porque aí foram questionar Pedro. E aí ele mentiu, ele falou: não conheço Jesus, imagina, não, você andava com ele? Não, que isso, quem é Jesus? Não sei quem é. Ele teve vergonha depois disso, ele se sentiu humilhado. Jesus olha de longe para ele, e aquele olhar de Jesus foi num profundo de Pedro, e Pedro falou: meu Deus, eu pequei contra o meu mestre, eu estava junto dele 3 anos, e ele foi tão querido, porque nos momentos mais íntimos ele me carregou junto, ele me levava para orar com ele no monte, ele me levava para lá, para cá, nos momentos íntimos que ele ia orar, eu estava com ele, e agora no momento que ele mais precisa de mim, eu estou aqui, longe, e ainda menti, neguei Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Pedro se arrependeu. Pedro, ele se arrepende, e a gente conhece a história, e ele muda de vida, e Pedro então se torna um Pedro transformado. Por um momento ele seguiu Jesus de longe, mas depois que ele começou a ter intimidade, e ele seguir Jesus com perseverança, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, Deus o abençoou.
E eu queria terminar esse culto trazendo um desafio para nós, um confronto para a minha vida. Eu trouxe esse confronto para a minha vida. Quando eu estudava essa palavra, quando eu preparava esse esboço, eu estava pensando: Senhor, tem misericórdia de mim, das vezes que eu tenho te seguido de longe, às vezes que eu não tenho perseverado, eu não tenho olhado para Jesus. Às vezes eu tenho olhado para a televisão, eu tenho olhado para as redes sociais, eu tenho olhado para os meus amigos. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito, porque ele perseverou, ele não abriu mão de seguir. E se você não abrir mão de seguir Jesus, com todas as tuas limitações, a tua pequenez, na tua natureza pecadora, mas você perseverar olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, e correr essa corrida que te foi proposta, olhando para Ele, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, e Ele vai te levar para a vitória, para a vida eterna. E nas bênçãos, e nas lutas, e nas dificuldades, e no momento que o filho estiver doente, e no momento que o filho estiver desviado da fé, e no momento que o filho está fraco, no momento que a mulher não está bem, também você vai poder confiar no Senhor. E você vai ser uma bênção no teu lar, você vai ser uma bênção no teu trabalho, e aonde você estiver, você vai ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estão em tua volta. Porque não é porque a tua vida é fácil, porque não é porque você não passa por luta e dificuldade, mas é porque na tua carreira, na tua vida, você olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Persevere no Senhor, meu irmão. Ele não nos desampara, Ele não nos trai, Ele sempre tem a bênção para as nossas vidas. Ele nos corrige porque Ele nos ama, mas Ele não nos deixa. E a promessa do Senhor, quando Jesus foi para o céu, Ele disse o seguinte: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gosto muito desse texto, eu sempre repito ele, porque é uma verdade linda de Deus, de que o Senhor, Ele está comigo sempre. Nós é que nos afastamos dEle, nós que saímos do caminho, nós que não perseveramos, mas o Senhor está sempre pronto a nos receber. É como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu da presença do pai, o pai não foi atrás, né? Ele sabia o que estava fazendo, mas o pai também não o deserdou. Ele gastou todo o dinheiro, mas o pai não deserdou. O pai continuou esperando. Se ele voltar, eu vou receber. E para voltar, só se humilhando, só com arrependimento. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele se arrependeu, ele voltou e foi recebido pelo pai, foi abençoado. É isso que o Senhor faz com a gente. Se eu estou olhando, se eu estou caminhando, e eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu vou perseverar, e eu vou ter bênçãos lá na frente, porque o Senhor está comigo. Eu quero te confrontar, aqui nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos bons, porque muitas vezes, no momento difícil, é mais fácil a gente buscar Deus. O problema é nos momentos bons. Eu li um livro há um tempo atrás e falava que o maior problema de José não é quando ele estava lá preso injustamente, fugindo da mulher de Potifar. O maior momento, o momento mais difícil de José é quando ele se tornou governador do Egito, que ele estava por cima da carne seca, porque agora ele era o cara, ele mandava e desmandava. Ele podia chegar na mulher de Potifar e falar: ô dona Potiféia, chega aí, e aí, tu vai me humilhar agora?
Eu criei esse nome para ela, né? Um nome Potiféia. Não tem o nome dela, infelizmente. Ele poderia, é o seguinte, eu sou o cara agora, e aí, vou tirar uma onda do escravo? Aí o cara aqui. Mas ele se manteve firme, porque ele sabia que aquela posição, quem tinha colocado era o Senhor. E para você ter vitória nos momentos bons da tua vida, porque quando a gente está sem dinheiro, está ruim das pernas, né, como diz o outro, você vem na igreja de segunda a segunda, meu irmão, vem ajudar na faxina aí na segunda, não tem culto, vem no culto de quarta, não tem culto quarta, mas vem aí, aparece, pede oração, ora comigo, faz alguma coisa, né? Mas aí quando a gente está num momento bom, recebi um aumento salarial, fui promovido, estou namorando, olha a gata do meu lado, esquece de Jesus, e o Senhor não esquece de você. Então eu quero te confrontar, aqui em qualquer momento que você possa estar passando, você persevere em seguir a Jesus, em olhar para Jesus, porque só dessa maneira nós teremos êxito nesse caminhar, na nossa caminhada com Cristo. Porque quem garante que saindo hoje da igreja você pode ser atropelado e ir para o céu? Quem te garante? Que você vai estar comendo macarrão à noite que sobrou do almoço e se engasga e morre? Quem garante? Hein, Josias? Ele deu uma balançada de cabeça assim, desaprovando a minha palavra. Pô, a gente conversa, Josias. Agora ele está balançando assim. Quem garante? Não é verdade? Eu estou brincando, né? Dei uma exagerada aí, mas quem garante? Você tem controle sobre a tua vida? Mas se você estiver perseverando, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, vai para o céu direto. Abençoado. Deus tem o melhor para você. Fica de pé, por favor. Se Deus falou o teu coração, coloca a mão no teu peito, teu coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a perseverarmos, a andarmos nessa carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus querido, não permita que as situações, as lutas, as dificuldades e até o momento bom que a gente possa estar passando, venha nos desviar dessa carreira que nos foi proposta. Nós nos confrontamos para que realmente a gente tome essa decisão de andar contigo, de olhar para o Senhor, de seguir o Senhor com perseverança. Nos ajuda, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.